Olá a todos, como é que estamos? É o Drede Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 12 de janeiro de 2025, domingo. Estamos na capital paulista, São Paulo, capital do estado de São Paulo. Chegamos de Fortaleza ontem à noite e fiquei prometendo um vídeo para sábado ou domingo, então vai ser agora, né? Clima meio nublado, por volta aí de 21 graus. A temperatura já é bastante mais amena do que aquela que eu encontrei lá no Ceará. Lá é mais ou menos 9 ou 10 graus mais quente do que São Paulo. Deixamos bons amigos lá. Enfim, foi muito bom. Foi um passeio muito produtivo para mim. E dando sequência ao último vídeo, onde eu analisei um tanto aí a figura do novo presidente dos Estados Unidos da América, e que vai tomar posse daqui uma semana, para ser exato, daqui 8 dias, né? Veja, este presidente, o conhecido bilionário, proprietário de cassino, parece que o cassino de Trump faliu, alguma coisa do tipo, e também de hotéis, né? Donald Trump mantém a imprensa ocupada com disparates em série, só que nada impede ainda que esses disparates se tornem uma política de Estado durante seu governo. Então, esses disparates não são simples bravatas, eles apontam para uma tática delineada ali. Bom, que disparates são esses? Bom, todos já sabemos: ocupar a Groenlândia, retomar o Canal do Panamá, transformar o Canadá em um dos estados americanos, mudar o nome do Golfo do México para Golfo dos Estados Unidos e coisas do tipo, né? E levou respostas atravessadas aí do primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, parece que não é mais ministro, não tenho certeza, e da presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, né? Comentários aí, reações que geraram mais manchetes. Veja, o objetivo aí do presidente que vai tomar posse pela segunda vez, hein? Foi então em 2016 e agora em 2025. Veja só, o seu objetivo não é apenas chamar a atenção com absurdos. Trump é homem da mídia, ele sabe jogar. Aliás, ele teve mesmo um cassino, hein? Que parece que faliu, ou vendeu o cassino, ou vendeu antes de falir, ou vendeu falido, eu não sei bem. Bom, o Trump tem método. E sua meta é que os aliados dos Estados Unidos assumam os custos para que Washington concentre suas energias na nova Guerra Fria com a China. Este é o ponto, hein? A técnica de Trump é bem conhecida. Você começa com uma posição aparentemente engraçada ou absurda, mas isso te dá manobra para conseguir alguma concessão, né, do outro lado. E vai parecer menos absurdo do que a premissa original. Mais ou menos assim, vamos supor, o garotão precisa de R$ 10. Daí ele te pede R$ 100. Né? Ele pede R$ 100 a seu pai. Após muito chororó e muito sermão, seu pai lhe dá R$ 20. Tá entendendo como é que é o jogo? Quer dizer, ele ganhou o dobro do que ele realmente precisava, né? Em 2026, o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos, México e Canadá, será revisto, né? Em vigor desde 1994, o NAFTA é vital aí para as economias mexicanas e canadenses. Então, bom, vão revisar. Será que vai haver o que revisar? Bom, se ele tomar o Canadá e o México, ele não vai precisar mais do NAFTA, né? O Trump jogou com essa onda de mudar o nome do Golfo do México. O que ele quer mesmo é que os mexicanos financiem, eles mesmos, né, os mexicanos, o combate aos cartéis de drogas, né? Os Estados Unidos permanecem como o maior consumidor de drogas do mundo, né? E quem tem que pagar o combate aos cartéis, não ele, né, mas o México. Ele também quer conter o fluxo de imigração nas fronteiras dos Estados Unidos, né? O Trump e a Sheinbaum já se falaram por telefone, segundo diz a mídia. O México está cooperando com os Estados Unidos, a mídia diz, né? Já as perigosas bravatas sobre o Canadá e a Groenlândia decorrem da preocupação estratégica americana com o Ártico. Isso sim tem uma importância crucial para os Estados Unidos, para a Rússia, para a China. O Ártico ganhou uma enorme relevância geopolítica nos últimos anos. Desde aquela propaganda do Al Gore sobre o aquecimento global, blá blá blá. Vocês lembram desse vídeo aí? Acho que lá na década de
do início do século, né? O fato é que o Ártico tem recursos incríveis de minérios, gás, petróleo, carvão, e tem muitas partes aí sob degelo, né? Então tem novas rotas de comércio que podem se abrir no Ártico. Mas, como eu disse no último vídeo, a parte sob o gelo cresceu mais ainda na última década. Quer dizer que o continente gelado ele aumentou de tamanho, né? Além disso, existe um grande interesse militar. O Ártico é a menor distância para um ataque militar da Rússia e da China aos Estados Unidos e vice-versa, né? Quer dizer, uma presença altamente estratégica, uma localidade altamente estratégica do ponto de vista geopolítico, né? Enquanto que a presença americana no Ártico está limitada ao Alasca, Dinamarca e Canadá, né? Quer dizer, possui enormes territórios por lá, né? Por exemplo, a Groenlândia ela é da Dinamarca, né? O Alasca é dos Estados Unidos e o Canadá, por enquanto, o Canadá é dos canadenses, né? Bom, certamente os Estados Unidos querem mais bases militares lá na região e acordos comerciais que garantam o seu espaço vital, né? O famoso Lebensraum alemão que ele herdou lá dos nazis, né? Um ponto importante: Dinamarca e Canadá são membros da OTAN, Aliança do Tratado do Atlântico Norte, assim como os Estados Unidos. Portanto, qualquer agressão dos Estados Unidos a esses países seria uma agressão a toda a OTAN, não é mesmo? O que incluiria a Europa na confusão. Bom, mas será que isso vale para os Estados Unidos? Eles não são excepcionais, né? E o que o Trump quer da OTAN? Ele disse que os europeus precisam pagar 20% e não 2% do PIB para a OTAN. O que ele quer mesmo é que paguem 5%, né? Quer dizer, você vê como é que ele joga, né? Ou seja, os europeus que arquem com seus gastos militares e deixem os Estados Unidos livres para concentrar esforços no seu alvo principal, a China. O mundo está diante de uma nova guerra fria entre os Estados Unidos e a China. Essa é a linha mestre da política externa americana de Donald Trump. Os republicanos acreditam que não tem que perder mais tempo e dinheiro com mais nada, exceto com a guerra híbrida contra a China. Trump tem um modo peculiar e cansativo de fazer política, seja interna ou externamente, mas ele não é nada bobo. Veja, ele também não está gagá, hein? Ainda não está. Da nossa parte, quanto mais ele provocar seus aliados e ameaçar seus rivais, melhor para o Brasil. Há que se dizer, né? Nossa análise é do tipo geopolítica, né? Nós, brasileiros, precisamos de criar uma doutrina militar de defesa, né? Isso é para ontem, né? Então, para nós é melhor que os americanos queiram conquistá-la e o seu entorno. Só que, em algum momento, eles vão querer conquistar também toda a América Latina, né? Mas há necessidade de uma conquista territorial? Não, eles vão querer fazer mais bases militares, talvez cobrar alguma proteção, como fazem os mafiosos, né? Bom, no último vídeo eu terminei falando sobre o Peter Thiel. Eu já fiz vários vídeos sobre o Peter Thiel e a empresa dele, a Palantir. Então vou dar sequência agora, terminado este preâmbulo, então vamos aí ao início propriamente do vídeo de hoje, né? A Palantir Technology. Veja, é uma empresa criada para monitorar o ambiente humano com base no reconhecimento de padrões de construção de riscos, de amostragem de fundos de investimento, né? Bom, no início da Palantir, o seu único cliente, sabe quem que era? A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, que nós chamamos de CIA. Bom, a empresa e Palantir fornecia e vai fornecer tecnologias de inteligência a partir do monitoramento de um sem número de ambientes virtuais, né? A Palantir é um líder indiscutível no mundo da vigilância global e com o propósito, naturalmente, de ganhar dinheiro, né? Então é de se esperar que alguma grande mudança está em curso. Talvez transformem o seu sistema global de dólar americano em moeda virtual, em Bitcoin, em criptomoeda, sob um mecanismo de controle Yankee. A ideia básica é que o dinheiro será todo virtual e controlado por uma meia dúzia de cabeções, né? Provavelmente com chips colocados no cérebro, ligados a Peter Thiel e os caras que ainda estão acima dele, né? Mas veja só, essa questão de você fazer bancos de dados. Veja, um tipo como o Elon Musk, ele faz lá uma propaganda qualquer, uma desinformação, uma fake news qualquer, atinge 2 bilhões de pessoas, né? Isso pode influenciar uma eleição, como por exemplo a eleição dos Estados Unidos, como por exemplo a eleição de Donald Trump, né? Será que é legal usar as redes sociais assim para gerar resultados
Políticos, será que isso é democracia? Eu acho que não, eu acho que isso aí é poder econômico determinando poder político. Eu vejo desta forma. Então, eu acho que os países precisam se proteger dessa avassaladora propaganda aí nas redes, né? Propagandas de cunho político. Bom, a Palantir, então, é uma empresa que fornece tecnologia de software, sobretudo software de vigilância. Por exemplo, em 2020, a Palantir ela operou uma plataforma de combate ao coronavírus, né? Veja, hoje eles têm lá um software para monitorar imigrantes, né, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Ou seja, vamos ser claros, vai, vigilância de pessoas, reconhecimento facial, coleta oculta de todos os dados pessoais do indivíduo. Essa é a especialidade da Palantir do Vale do Silício. E Donald Trump trabalha com esta empresa, né? Quer dizer, trabalha para ele também, né? E ele trabalha para ela, né? A ordem que esse pessoal quer implantar não se baseia em leis, mas em uma política onde a política é o próprio político. É como a concha por trás da pérola, né? Não que o Trump seja uma pérola, eu diria que ele é a areia que incomoda a ostra, e daí uma pérola se forma em volta da sujeira, né? No caso de Trump, né? Bom, essa pérola é uma espécie de veneno, né? E que vai para cima dos povos, né? Quem quer que fique alegre com a volta de Trump é mais do que ingênuo, né? É de uma ingenuidade que beira aí a patologia, né? As pessoas em torno de Trump são criminosos, no sentido de difícil compreensão para o homem comum, hein? Veja, essas pessoas são absolutamente determinadas para fazer o que quer que seja para alcançar seus objetivos. O que quer que seja mesmo. Inclusive, se forem contrariados, não hesitarão nem por um segundo em perpetrar o inverno nuclear, né? A jogada de dizer que vai criar uma colônia em Marte, aí, uma bobajada aí do Mosca, é apenas propaganda de guerra informacional. Ou seja, se o mundo cair num cenário Mad Max, Marte será uma boa opção, né? Não é mesmo, senhor Elon Musk? Bom, eu acho que Marte não é uma opção, a não ser que você seja um marciano, né, disfarçado de terráqueo, que é o caso, parece, do Elon, né? Bom, existe uma guerra mental em curso, hein? Vamos lá, é uma guerra em três níveis, segunda parte do vídeo. O primeiro nível, digamos, o mais baixo, o mais simples, é a guerra de informação. Ela enche o espaço de informações, alimentam e propagam uma máquina midiática, cultural, informacional, né, jornalística, propagandística, a fim de gerar uma cultura de massa, né? A opinião média, ou seja, da falta de opinião sobre tudo e todos, e que representa a informação vidente, a informação conforme a vontade dos dominadores, ou seja, aquele tipo de informação que coloque as pessoas sob controle, da cultura de massa, a informação média, né, o gosto médio, né, do afegão médio, não é assim que o pessoal fala? Por exemplo, antes do início da operação militar especial na Ucrânia, nós, incluindo aqui o que vos fala, estávamos em um estado de total controle da informação, né? Todo mundo repetiu hipnoticamente. Não, na verdade, eu desconfiei desde o primeiro momento, né? A Rússia invadiu a Ucrânia. Veja, ninguém disse, ó, os ucranianos estão fuzilando milhares de russos no Donbás, né? Quer dizer, a informação foi outra, foi a Rússia invadiu a Ucrânia. A informação não foi, olha, os ucranianos estão fuzilando milhares de russos no Donbás e a Rússia vai realizar uma ação policial para proteger os seus. Não, não foi isso que foi dito. O que foi dito foi a Rússia é imperialista e ela vai tomar a Ucrânia na mão grande. Ou na época do bichinho da goiaba, hein? Do coronga. Veja, toda a informação estava compartimentada, ferreamente controlada, a ponto de que apenas por citar ivermectina ou cloroquina, a pessoa estaria desmoralizada para o resto da vida, o que é um exagero grotesco da parte da Big Pharma e de suas CINAS, né, de segunda classe, né? Então foi uma época de controle de pessoas em postos chaves da sociedade, o domínio sobre estruturas de poder que já estão consolidadas. Por exemplo, Organização Mundial de Saúde, Organização das Nações Unidas, Banco Mundial e por aí vai. Então, houve uma implantação acelerada de tecnologia da comunicação, né? Por exemplo, os professores passaram a se comunicar com seus alunos através de aulas virtuais, né? Não foi assim? As pessoas ficavam em casa, houve uma enorme ampliação do mercado de entregas, iFood, Uber Eats, Rap, Delivery, compra e venda pelo Zap, né, embalagens sustentáveis, moto entrega, loja virtuais gigantes, etc, etc.
O segundo nível, vamos a então o primeiro nível é a informação básica, né? É a informação que rola nas redes sociais, é a informação que rola na mídia convencional, na mídia mainstream, na grande mídia, né? Bom, vamos para o segundo nível da guerra mental. Veja, o segundo nível é a coleta de dados propriamente dito, ou seja, é o tratamento cognitivo da informação. É mais chamado de Big Data, né? Por exemplo, o Steve Bannon trabalhava nesse setor. Ele comprava os dados de todo mundo, né? Que estava na mão do Zuckerberg. O Facebook tinha 1 bilhão de pessoas. E daí ele vendia os dados para o Steve Bannon, né? Que usava lá um software e que compartimentava os gostos das pessoas, né? Classificava os gostos das pessoas. E depois ele vendeu isso daí para o Trump, né? Para o Trump usar e direcionar o seu discurso político, né? Então ele sabia o que estava fazendo, né? Veja, o segundo nível ele está acima da informação comum das mídias, da CNN, Globo, Folha de São Paulo, Washington Post, Wall Street Journal. Quer dizer, ele está acima da manchete comum aí, né? Aqui no segundo nível trata-se do método para obter a informação mais profunda. E veja, quanto mais o público-alvo está fragmentado, né? Ele vai ser organizado aí na Big Data, né, no tratamento da informação, na forma de bolhas ideológicas, de preferências culturais, preferências estéticas, né, posturas éticas, etc. Ou seja, ele vai classificar todo mundo, né, em vários níveis, de acordo com suas preferências, seus gostos, né. Ele vai direcionar o público. Nos softwares de coleta e organização de dados, haverá compartimentalização para todo tipo de informação, de emoção, de sentimento, de atração, de aversão da parte do usuário, do consumidor. E pode aqui também ser o consumidor aí, dos políticos que se deseja promover, o consumidor eleitoral. O domínio da informação cognitiva é uma das maiores prioridades dos Estados Unidos. O controle das grandes manchetes e do viés cognitivo associado às notícias é tremenda. Então, o segundo nível da informação já é um nível do Big Data, né? Enquanto que o primeiro nível ele é apenas disseminação da informação, né? Claro que há um método também por trás dessa disseminação, né? Então vamos ao terceiro nível, vamos ver o nível mais alto. Veja, ele decorre do acúmulo de dados e das consequências e resultados obtidos nos dois primeiros níveis, hein? Veja, no terceiro nível você já tem a formatação de uma visão de mundo, a consolidação do sistema de valores. No terceiro nível já há uma mentalidade da guerra estratégica, da guerra mental. Ou seja, os dominadores usarão os dados todos para mover um país, para criar uma revolução colorida, uma primavera árabe, para criar um Maidan, uma Lava Jato, uma lawfare qualquer, né? Em muitos países, como de fato ocorreu e ocorre, e ainda vai ocorrer, né? Bom, nesse nível, ou você está com os Estados Unidos, ou você pode ser simplesmente destruído ou desmoralizado, né? Então vamos analisar, vamos continuar. A guerra que vem vindo com Trump é mais mental do que nunca. Veja, quantas pessoas acreditam em caras como Elon Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos. Veja, o cara não tem onde cair morto, mas defenderá até a morte o direito desses caras lhe pisarem no pescoço, enquanto o seduzem, né? Com fantasias. Afinal, são ricos, né? E na igreja o pastor não vive dizendo que ser rico é agradável a Deus? O método da prosperidade, o método do domínio, né? Bom, nós pouco podemos fazer no nível da informação do terceiro nível. Se você revelar um pouco a mais, por exemplo, se você usa alguma palavra gatilho, desagradável aí para os inimigos do dicionário, seu vídeo será removido, porque isso é controlado pela elite, é controlado pelo Vale do Silício. Agora, veja que contraditório é isso, né? Não há simpatia, muita empatia pela Rússia. Não existe agora muita gente que é simpática à Rota da Seda, ao cinturão em Rota da Seda. Mais e mais pessoas se tornam pró-Palestina. Veja, essa é a resistência, a luta dos fracos e oprimidos. A revolução social que não houve. A luta antissistema, a luta contra o capitalismo, contra o imperialismo, contra o Rabino San, não é assim? Ora, é claro que os dominadores vão pagar para a oposição se opor. Eles vão tentar controlar os dois lados. Faça-os brigar, ele vai pensar, ao máximo. Né? Eles não vão queimar meus bunkers, né? Minhas espaçonaves, está tudo bem, deixa que eles se arrebentem na rede social. Bom, por isso nós já podemos prever que daqui a pouco, daqui a uns anos, os democratas vão voltar ao jogo, né? E o Trump vai ficar gagá igual o Biden, né? Isso é da vida, né?
Bom, no vídeo anterior eu falava sobre a Palantir e o papel crucial de Peter Thiel nos planos trumpistas. Então vamos à última parte do nosso vídeo. Veja, a Palantir, a Starlink, a SpaceX, a XIA, né, fornecem tecnologia ao Pentágono e ao governo dos Estados Unidos. É o principal cliente aí da grande indústria armamentista estadunidense, a qual, ao lado do negócio do petróleo, é o principal negócio dos Estados Unidos, armas e petróleo. Um dos principais elementos da guerra na Ucrânia e na guerra de Israel contra o povo palestino hoje, e que está causando a morte de centenas de milhares de ucranianos e de centenas de milhares de palestinos, é o uso da tecnologia de reconhecimento facial, o escaneamento de locais e esconderijos. Lembrou da Palantir? Pois é. Uma outra eminência parda da equipe do Trump, adivinha quem que é? Eric Schmidt, ex-CEO do Google, um verdadeiro peso pesado do Big Data. Ou seja, você pensa no Google, ele é praticamente o Mr. Google, né, o Eric. Multibilionário, líder do Vale do Silício, homem do Pentágono, da CIA, homem da comunidade de inteligência, é a pessoa por quem passa o grosso do financiamento para o desenvolvimento de novas tecnologias na indústria de defesa norte-americana. Tecnologias de inteligência, robótica, máquinas inteligentes, desenvolvimento de drones, tecnologia de reconhecimento, bancos de dados, né? Lá na operação militar especial na Ucrânia, os russos, usando drones baratos, feitos em escala industrial, destruiu tanques e aeronaves multimilionárias do Ocidente. E isso mudou as táticas da arte da guerra, né? Então você veja, esse tipo de informação é vital, né? Uma outra batalha é da informação, na qual os Estados Unidos nadam de braçada, né? A superioridade midiática, cultural, né, informacional. Eles nadam de braçada, né? O uso de tecnologias de inteligência artificial já está incorporado aos assuntos militares. Nos 4 anos de presidência de Donald Trump, foi dito que já digitalizaram todo o banco de dados coletado da humanidade ao longo da história humana. A coisa desse nível. A ideia foi digitalizar tudo o que se acumulou em termos de livros, bibliotecas, acervos, jornais, folhetos, revistas, pergaminhos, anúncios, outdoors, documentos, tudo o que fizemos ao longo da história da humanidade já está em boa parte, eu não sei se já terminaram todos os acervos, todas as bibliotecas do mundo, em boa parte digitalizado. Processos de conservação de banco de dados, criptografia, inteligência artificial, né? Bom, essas coisas requerem enormes quantidades de eletricidade, e eletricidade está se tornando um recurso mais caro nos Estados Unidos. Sem eletricidade, nós estamos de volta às cavernas, não é mesmo? Literalmente. E a eletricidade é cada vez mais necessária e está se tornando escasso, ela não é suficiente. Então os Estados Unidos precisam de explorar os seus amigos, né? Por exemplo, o Canadá, né? Porque o Canadá tem muita energia hidrelétrica e os Estados Unidos já não têm o tanto que ele necessita, né? E o petróleo, os Estados Unidos sempre contaram, graças à força e à astúcia, que árabes lhe fornecessem hidrocarbonetos baratos. Então vejam, isso que está acontecendo na Síria. O petróleo sempre está na equação. Tudo que acontece na geopolítica. No Oriente Médio, por exemplo. Então vamos entender, por trás do bufão Trump não tem amadores. O que tem são matadores, né? De alta capacidade de destruição. É uma equipe de sicários, procure aí, sicário no dicionário, especializados, dispostos a fazer toda e qualquer coisa para garantir a hegemonia dos Estados Unidos. O Trump prometeu transformar os Estados Unidos em uma superpotência energética. E ele está dizendo assim, ó, nós vamos pegar o que a gente quiser, né? Vai roubar e anexar o que quiser. O raciocínio brutal aí dos Estados Unidos pode, inclusive, usar a concorrência militar com a Rússia. Bem, porque a Rússia é uma superpotência energética e militar. E a Rússia anexou partes da Ucrânia, hein? A China, veja, os Estados Unidos enxergam como um perigoso concorrente tecnológico e comercial. A ideia do Trump de se unir com Putin contra a China é simplesmente pueril, é irreal, é fantástica essa ideia. Quer dizer, fantástica no sentido de ser uma fantasia hollywoodiana. O Putin nunca cairia nessa balela de virar assim um aliado do Trump. Ele sabe o que significa ser um aliado do Trump. Mas o Putin pode tirar partido disso daí, com certeza, no sentido tático. Por trás da retórica trumpista de fazer a paz na Ucrânia, veja, o verdadeiro objetivo é ganhar tempo
para reiniciar seu complexo militar industrial com base na tecnologia atual mais desenvolvida, visando superar a sua situação mais ou menos delicada frente ao incrível avanço militar e tecnológico da China e da Rússia nos últimos anos. Não é só na questão militar, nas esferas comercial, tecnológica, produtiva, industrial, né, nas patentes, né, no comércio. Então chega uma nova equipe com sangue nos olhos, prevendo a paz através da força. Né? Eles vão impor a Pax Americana, né, romana. Né? O que a Rússia deve fazer nessa situação? Veja, até recentemente a Rússia se sentou na mesa para assinar acordos e tratados que, bom, não valeram nada. Era tudo engodo, tudo malícia, nada mais. Acordo de Minsk, de Astana, etc. Os dominadores definiram as regras, deram as cartas e blefaram com a Rússia. Daí chega o Trump e vai blefar com a China, prometendo jogar limpo com o Trump, quer dizer, com o Putin. Pode apostar que são dois blefes, hein? Tanto com a China como com o Putin. A Rússia precisa estar muito preparada para 4 anos de Trump. Já dissemos aqui em vários vídeos, vou repetir, entendam. A única linguagem que o Ocidente entende é a linguagem da força, da morte e da destruição, quando o assunto é a Rússia. Hein? Aliás, não só quando o assunto é a Rússia, mas em vários outros países também. É um medo atávico, entranhado no inconsciente coletivo do europeu médio. Né? É o medo, o estupor, né? Em pleno século XXI, do Império Mongol. Eles acham que estão diante de Átila. Pouco importa que a Rússia seja um povo e um país absolutamente sui generis, fascinante. O Ocidente prefere vê-los como bárbaros medievais, basicamente porque eles ainda vivem na teologia maniqueísta do nós somos os filhos de Deus, o jardim da humanidade, e todos vocês são bárbaros, hereges e ervas daninhas, né? Bom, por isso que o Ocidente enviou Napoleão, né? Depois enviou Hitler e agora envia um palhaço, um comediante, e enche o crânio de mercenários, de terroristas, milícias neonazistas, paramilitares, sicários, malucos, suicidas. Enfim, aquilo lá é um verdadeiro circo hospitalício, né? É um hospício. Se a Rússia permanecer forte, o Ocidente se verá obrigado a cumprir acordos com a Rússia, a parar de tripudiar com a Rússia. O mundo respeita os fortes. O silêncio estratégico russo é uma chave. Se os Estados Unidos colocarem caras obscuros, enganadores lá na linha de frente, bom, eu acho que não vai funcionar. E o Trump deve saber disso. A Rússia não é como a China. O chinês sempre vai desejar negociar, é da natureza dele. O russo não, a sua essência é a guerra. Eles não são mercadores, são guerreiros. A Rússia é um país forjado na guerra. Só que o Putin, ele também é um pacificador, né? No sentido de pacificar como um guerreiro pacifica, né? E não como um vendedor, né? Está vendendo a paz, não. A Rússia é o maior país da história, basta se olhar o mapa, porque ele é o mais guerreiro, conquistou mais territórios, né? São mesmo uma federação, pode-se até dizer um império. Se você, mas não é um imperialista, você não pode dizer que é um imperialista no modo ocidental, né? Não tem nada a ver com o imperialismo ocidental. Veja, se você conhece a história dos povos e dos países, você entende que a Rússia não será jamais um país que se curva e lambe botas, como é o caso do Brasil, né? O Putin disse: se você conhecer a tua história, você também conhecerá qual é a tua ideologia e estará ideologicamente armado. A grandeza da Rússia está em sua soberania, é inegociável, não está à venda, simples assim. A operação militar especial é um jogo de Go, né, aquele jogo chinês, né, de ocupar e travar posições. Não há empate neste jogo, né? É uma guerra irrestrita, penetra todos os âmbitos da sociedade, todos os níveis, político, econômico, social, psicológico, histórico, por aí vai. Para vencer no jogo, você precisa se conhecer muito, saber quem você é, de onde você veio, o que é que você pode ser, quais são os seus limites, quem são teus inimigos reais, quem são teus amigos, aliados, parceiros, colegas e colaboradores e por aí vai. Fustigar a Rússia, como o Ocidente faz, não tem inteligência por trás disso. Então, o propósito disso daí é o contrário do que a gente pensa, não é? Por quê? Porque a Rússia está ficando mais forte, ainda mais aguerrida, né? Bom, pessoal, então acho que chegamos aqui a mais um vídeo nosso. Uma coisa que também me chamou a atenção ali no Facebook, né? Eu acabei postando ali, né? A respeito da... para terminar o vídeo, né?
Por exemplo, vocês se lembram daquele livro do finado professor Olavo de Carvalho, chamado Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial? É que eu vi esse livro citado várias vezes lá no X. Veja, eu li pelo menos 2 vezes este livro e eu assisti a esse debate pelo menos 2 vezes, em português e também em inglês. Eu acho que eu fui um dos primeiros, hein, na rede social a criticar a visão fantasiosa de 3 grupos de poder globalista, né? Que é uma balela, né? Eu recebi pancada de vários partidários, lá fui chamado de burro, de traidor, etc. Veja, em termos geopolíticos, vamos lá, só existe mesmo um poder global, o Ocidente coletivo, né? Países que lutam bravamente por sua própria soberania, como a China, a Rússia e o Irã, não são imperialismo ou projetos de poder global. Veja, onde estaria o globalismo islâmico? Existe algum globalismo islâmico? Não há nenhum, né? O mundo islâmico, o mundo árabe é completamente dividido, diversificado. E o globalismo russo-chinês? Existe o globalismo russo-chinês? Eu nunca vi, eu nunca comprei nenhum produto assim, fora desse debate, no mundo real, no mundo prático, né? Eu conheço o globalismo ocidental, né? O imperialismo ocidental liderado pelos Estados Unidos, esse eu conheço. Veja, onde está o caráter positivo de Israel e a suposta cultura judaico-cristã? Existe? Não existe. O país sionista foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Rabinos pró-governo Netanyahu seguem defendendo explodir bebês palestinos em Gaza. Simplesmente, onde é que é a cultura nisso? Só a não ser que seja a destruição da cultura, né? Onde estariam os Estados Unidos como herdeiros de uma cultura ocidental tradicional? Vejam, os Estados Unidos seguem promovendo seu excepcionalismo, com divisão, guerras frias, guerras quentes, lawfare, violência em toda parte. De certo, a cultura ocidental tradicional é isso daí mesmo, né? Onde estaria a ameaça comunista, né? Que apareceu lá no debate? Você encontra facilmente debaixo da cama, né, da neodireita. Talvez debaixo da cama da esquerda liberal, ou seja, não existe nenhuma ameaça comunista. A única ameaça que existe é tomar o Canadá, tomar a Groenlândia, né, é continuar promovendo a guerra da Ucrânia, continuar trucidando bebês e mulheres palestinas. Isso aí, essa ameaça eu conheço bem. A gente sabe bem o que está acontecendo. Veja, quanto ao metacapitalismo, os metacapitalistas, para não dizer que são capitalistas, criou-se essa balela aí de metacapitalistas, né? Seriam Soros, Gates, Musk, talvez, os bilionários lá do BlackRock, do Vanguard, ou então, melhor ainda, as famílias patriarcais, aí, trilionárias, como Rothschild, Rockefeller, né? Bom, nesse último caso faz algum sentido, né? Os tais metacapitalistas seriam grandes banqueiros ocidentais, uns 3 ou 4 mil bilionários a serviço do imperialismo ocidental, liberal, democrático, etc, etc, né? Bom, então, hoje nós estamos assim, claro que há muita coisa ainda para se falar sobre a Groenlândia, sobre as rotas que estão se estabelecendo lá no Ártico, e também eu quero trazer algumas informações aí sobre a questão da própria tecnologia militar, em que ponto que ela está, né? Porque a gente acha que a coisa com a China vai esquentar muito, né? Eles estão aí, né? Como é que se diz? Lustrando aí os seus automóveis, os seus cavalos, né? Para lançá-los, né? Muito em breve, né? Então vamos em frente. Hoje, então, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você chegou até aqui, não esqueça de dar o seu like, verifique se você está seguindo o canal, né? Mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, de livre comunicação. O canal tem tido muito menos visualizações depois que nós sofremos aí a exclusão de um dos nossos vídeos por causa de um termo lá que a gente não podia usar, enfim. Mas é da vida, né? Isso é da vida. Vamos em frente. Muito obrigado a todos. Se você quiser ajudar o canal, tá o Pix aí na descrição do canal. Saudamos aí o nosso povo da fala portuguesa e também espanhola, sobretudo aqui no Brasil, Portugal, Moçambique, vários países aí de fala portuguesa. Um alô aí, saudações, amigos. Até a próxima e fiquem com Deus.